isso? São 1,5 litros de água quando você se acorda de manhã. A princípio, alguns vão sentir dificuldade. Eu estou falando isso para pessoas adultas. Não estou falando para crianças. Que já ficaria difícil conceber uma criança 1,5 litros de água pela manhã. É muito difícil. Eu estou falando para adultos, pessoas da minha idade. Pessoas da minha idade, 1,5 litros de 6 horas da manhã até as 7 horas, mais ou menos esse período. E de 2 horas, 750 ml. É aquela garrafinha de 500 ml. Mais meia garrafinha de 500 ml. Dá 750 ml. E lá para as 6 horas, 7 horas da noite, tomar mais 750 ml de água ali. Você vai ver o benefício que você vai ter. De 6 horas às 7 horas da manhã, 1,5 litros de água. De 2 horas da tarde a 3 horas da tarde, 750 ml. De 6 horas às 7 horas da noite, 750 ml. É lógico que dá vontade de ir mais ao banheiro. É natural isso. Faz a limpeza no organismo. Mas você vai ver o benefício que vai ter para a sua saúde, queridos. Não é questão de dizer, irmão, eu tomo 4 litros de água. Mas de forma aleatória. De forma quando tem sede. Não estou falando isso. Eu estou falando de você fazer como se fosse uma terapia. Uma terapia na sua vida. Você vai ver o benefício que você vai ter aqui na terra de saúde. Veja, eu não estou pregando aqui cura de enfermidades. Eu não estou aqui pregando aqui que você vai ser curado de uma enfermidade através dessa terapia da água. Mas muitas vezes é isso que acontece em nossas vidas. Porque às vezes não tomamos água em nossas vidas. Não estou falando isso porque muitas vezes as pessoas chegam a prometer cura de enfermidade, mesmo porque quem cura é Jesus Cristo. Quem faz o milagre é Ele. Quem sou eu para passar na frente de Jesus e dizer que eu curo enfermidade? Eu não curo enfermidade, eu não tenho poder. O Senhor Jesus disse quando foi para o céu da glória, o que foi que Ele disse? Todo poder foi me dado no céu e na terra. Então não sobrou poder para mim aqui na terra, não. Sobrou para Deus. Jesus Cristo, todo poder foi me dado no céu e na terra. Por isso que eu digo que eu não estou pegando aqui que eu curo enfermidade, não. Mas que Jesus cura enfermidade, isso eu sei. Isso eu tenho certeza e convicção. E você pode muito bem fazer essa terapia da água. Como eu disse a você, vai lhe ajudar muito, querido, na sua saúde. O sistema de saúde está tão, querido, ruim. O sistema de saúde SUS, muitas pessoas doentes, correndo para os hospitais, postos de saúde. Não é brincadeira, queridos. Não faça isso que eu estou dizendo. 6 horas da manhã, às 7 horas, 1,5 litros de água. De 2 horas às 3 horas da tarde, 750 ml. De 6 horas às 7 horas da noite, 750 ml. Você vai ver o benefício que você vai ter na sua saúde. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vai acabar a prisão de ventre. Como tem muita gente que tem prisão de ventre, não é isso? Mas quando você começar a tomar dessa quantidade que eu disse, a prisão de ventre vai acabar, querido, vai acabar. Você vai ter muitos benefícios na sua saúde. Eu já vi muita gente dizendo, contando aí testemunho, milagres da sua vida através dessa terapia da água. Muita gente confessando, irmão, que maravilha, irmão, minha saúde agora está melhor, eu estou mais disposto, a minha saúde mudou da água para o vinho. Meu Deus, que maravilha! Muita gente vai testemunhar e dizer desse milagre, dessa terapia da água. 1,5 litros de água ali, de 6 horas da manhã até as 7, de 2 horas da tarde, 750 ml, e de 6 horas da noite às 7, 750 ml. Faça essa experiência e depois me conta o resultado. Me conta o resultado, você vai ver o resultado. Estou falando para pessoas adultas, não crianças. Adultas, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, Tiago,
Ele falou da salvação, que é a fé sem obras. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não há fé, queridos, é que move montanha. A fé em nossos corações é que faz nós crermos. A fé que está e move a nossa vida aqui na terra em direção a Deus, é essa fé, queridos, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Essa fé que, por meio da graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos alcançou aqui na terra, essa fé, queridos, que move o nosso coração na direção do Salvador, na direção de aceitar Jesus Cristo. Essa fé que tem esse poder em nossa mente, em nossa alma, em nosso ser, que move o nosso coração em direção a Deus. Mas nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é mérito nosso a salvação. Eu não merecia a salvação, você não merecia a salvação, não é mérito nosso, mas por obras, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é um presente de Deus aqui na terra. Então nosso irmão vai cumprimentar. Foi dado um aviso a vocês: glória seja dada ao nome. Não é para tomar água quando está ali, né? Era para tomar água quando alguém, o nosso corpo necessita. Mas alguém diz: eu vou tomar água quando eu tiver sede. Aí você faça conforme você assim deseja, né? Foi só uma orientação para a sua vida, para você melhorar a sua qualidade de vida. Se alguém aceitar, vai ver o resultado depois vai me agradecer. Agradecer a mim não, eu nem quero agradecimento, mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus, não quero agradecimento de ninguém aqui. Você vai ali, obrigado, Senhor, pela orientação daquele irmão ali, de tomar água ali, na terapia da água, de 6 horas da manhã, tomar ali 1,5 litro de água, de 2 horas da tarde, tomar 750 ml, e de 6 horas da noite, tomar mais 750 ml. E você vai agradecer a Deus, a mim não. Agradeça a Deus. Depois você vai ver o benefício que você vai ter na sua vida. Mas é assim, nosso irmão vai falar da tão grande bênção da salvação. Foi informativo, uma utilidade pública aqui na terra. Porque as pessoas precisam de saúde, queridos. De saúde. Quantas pessoas estão aí doentes, enfermas, e às vezes é por falta de água na sua vida. Não tomam água, que é o necessário para a nossa saúde. Mas foi informativo para vocês obedecerem, queridos. Eu posso até falar da parte de Deus para vocês obedecerem, ter benefício na sua saúde. E em nome de Jesus, nosso irmão vai cumprimentar aqui, fazer o convite, vai trazer a passagem, cumprimentar a pregação na qual ele estava, se dirigindo a vocês, e vai fazer também o convite de salvação que tem um tempo que for necessário. Glória a Deus. Mais uma vez a palavra essa. Se você quiser fazer essa terapia, você faça essa terapia, mas vai ajudar muito, vai. Mas Jesus é o único que cura. Glória a Deus. Mas voltando à mensagem, aleluia, aqui rapidinho, glória a Deus. Jesus disse aqui nas cartas do Santo Evangelho de João, ao capítulo 6 e o verso 57, assim como o Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai, assim que tem em mim, serei nada estai, viverás para mim, glória a Deus. Jesus, aleluia, o Pai enviou Jesus, aleluia, louvado é o seu nome. Não foi ele que enviou o Pai, aleluia. Foi por isso que Jesus, quando ele simbolizou, aleluia, o pão da vida, aleluia, ele quando ele estava naquele lugar ali, aleluia, depois daquela pisa, abriu bem a lata sobre um monte chamado
caveira, aleluia, glória a Deus, tinha dois malfeitores, aleluia, um do lado e um do outro, e Jesus ia plantar naquela cruz, aleluia, e ali Jesus já estava todo preparado, aleluia. O Senhor ia suspender aquela madeira ali, aleluia, e levar Jesus para bater os pregos. Mas Jesus, quando o Pai enviou ele, aleluia, ele olhou para o céu, louvado é o teu nome, e olhou para a terra. Ele disse: Pai, perdoa eles, porque ele não sabe o que é que faz. Deus, ele não vai habitar, aleluia, glória a Deus, no meio dos falsos adoradores. Deus, ele habita, aleluia, no verdadeiro adorador de coração, aleluia, porque Jesus disse nas cartas de Mateus, ao capítulo 7 e o verso 21, diz: nem todos que dizem Senhor, 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 reinará o reino do céu, aleluia. Você imagina o que o irmão, Deus usando o irmão falando aqui, ó, o apóstolo Tiago, aleluia, falando mal do outro, aleluia, metendo um barrote no outro. Será assim o reino de Cristo, aleluia? Ele está convosco? Não, ele está, aleluia, naquele que está em espírito e em verdade. Louvado é o teu nome, aleluia. Mas já aqui ele fala: e este é o pão que desce do céu, e tendo causa de vós que é o Pai, e quem comer morrerão, mas quem comer do meu pão viverá para sempre, aleluia. Quem pratica a palavra de Deus, aleluia, ele não morre. A prova vem, o vento vem, a dificuldade vem, mas ele dobra o joelho, aleluia. O vento e o mar se acalma, está ele glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque quem enviou eu aqui na terra, aleluia, e glória a Deus, foi Jesus, para eu ser o canal, instrumento dele, aleluia, porque eu estou comendo e você está comendo, aleluia, o pão da vida, que é Jesus, que é a palavra, aleluia. Quem vai comer e quem está comendo e quem está guardando a palavra, você não morre, ainda há esperança para a sua vida, não tem jeito. O diabo está dizendo para você que está tudo perdido, mas Deus está dizendo: sou eu contigo, tenho eu, porque eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim, ele não morrerá, mas ele viverá. O diabo quer tirar, quer separar o que é teu, aleluia, mas o que é teu, e o diabo não toma, só assim você bote, aleluia, a palavra de Deus em prática e seu joelho, porque o salmista Davi, ele disse nas cartas de Salmo 119 e o verso 105, a palavra do Senhor, ela é luz para o teu corpo, ela é luz para os teus pés, ela é luz para os teus caminhos, aleluia. Quem bota a palavra de Deus, o pão nunca morre, ele nasce, aleluia, dentro de vós. Mas quem não bota está morto, mas ainda há uma solução. O Pai te espera, ei, o Pai quer tudo em volta, aleluia, para tu comer esse pão aqui, aleluia, que é a boca de Deus, aleluia. O diabo tem sede, aleluia, na tua vida, mas Deus, ele disse, aleluia, ao profeta Jeremias, lá nas cartas de Jeremias, ao capítulo 1 e o verso 19, não pelejarão contra ti, assim diz o Senhor, para te livrar. Deus está te livrando, Deus está me livrando, Deus está comigo, Deus está contigo, evangelista Francisco, aleluia, porque nós estamos comendo o pão da vida, nós estamos comendo e vivendo e mostrando a diferença para o mundo, evangelista Francisco, aleluia, porque a Bíblia diz nas cartas de Mateus, o próprio Jesus dizendo, aleluia, o capítulo 5 e o verso 42, nós somos o sal da terra, aleluia, o que ele quer dizer? Nós somos, aleluia, o pão que desceu do céu, o espelho de Cristo, imagem semelhante ao corpo de Cristo,
Aleluia, louvado é o teu nome. Não tem nada perdido, meu irmão, minha irmã. Aqui, aleluia, para concluir aqui, glória a Deus, Jesus disse: e ele disse, estais as coisas da sinagoga, assim como a Cafarnaum. O povo da sinagoga, os povos judeus, aleluia, a marca, eles não acreditavam que Jesus era o pão da vida, aleluia, eles zambavam, eles achavam graça, e como a palavra foi dita aqui, aleluia, nós vamos subir por a graça, porque aqueles povos acharam graça, evangelista Francisco, aleluia, porque aquele povo não acreditava que era Jesus, era o pão, aleluia, que desceu do céu, porque Jesus chegou a estar, Filipe chegou a estar, Jesus, e disse: me dai do dinheiro para eu comprar o pão, aleluia. Aí Jesus disse: Filipe, sou eu aqui o pão da vida, que desci do céu, aleluia, estou eu lado a lado, ombro a ombro contigo. Aí eu faço agora, aleluia, louvado e exaltado, um convite, aleluia, glória a Deus. Cadê a primeira pessoa, aleluia, que quer se voltar? Não quero você chegar aqui, vai mesmo você, faça um sinal, porque Deus está fechando a sua cova, Deus tem fechado a tua cova, Deus tem te dado livramento, não tenha vergonha, dê um tapa na cara do diabo, aleluia, o Pai está aqui de braços abertos, debaixo desse pé de manga, aleluia, Ele é o pão, aleluia, porque Ele diz lá nas cartas de João, ao capítulo 10, o verso 14, eu vim da vida e vida com abundância, aleluia, Ele quer te dar a vida. Qual é a primeira pessoa? Aleluia, faça o sinal, aleluia, faça o sinal, aleluia, que o Pai está de braços abertos, não murmure, aleluia, se não tem, aleluia, você que se lembre, aleluia, que tenha outra rica oportunidade. Cumprimentando aqui o que o irmão está trazendo aqui, falando a vocês que eu não estou aqui pregando que eu curo enfermidades. Eu não sou curandeiro aqui. Quem faz o milagre é Jesus Cristo. Se nós tivéssemos o poder para curar enfermidades, não é assim? Mas hoje é a visão que o mundo tem do evangelho. Das pessoas chegam aí na mídia e dizem: eu faço isso, eu curo, eu opero milagre, olha. E quem é que faz o milagre? É tu, Deus. É tu, Jesus Cristo, que faz o milagre. E muitas vezes as pessoas chegam a dizer: eu faço milagre, eu curo. Aí começa a se exaltar aqui na terra, pensando que é Ele que faz milagre. Quando nós entendemos que quem faz milagre é Jesus Cristo. É por isso que eu lhe falei, que eu não prego aqui que eu curo enfermidade, mas que Jesus faz milagre sim em nossas vidas. E a autoridade que Ele nos concedeu para anunciar os evangelhos, e Jesus disse: pelo mundo, em meu nome, expulsam os demônios, em meu nome as enfermidades serão curadas. Vocês observaram que é no nome de Jesus que o milagre acontece? Não é no meu nome, não. Eu não posso chegar aqui e dizer: você seja curado em nome de Francisco. Deus não vai fazer nada. Deus não vai operar milagre nenhum. Então eu posso dizer aqui: Deus vai fazer milagre na sua vida em nome de Jesus. E Ele que vai fazer um milagre na sua vida de salvação, de cura e de libertação, querido, é diferente. A colocação que eu fiz aqui nesse lugar, que eu não estou pegando que eu curo, mas que Jesus cura, faz milagre. Ele que opera milagre aqui nesse lugar. Por isso que está falando aqui da terapia da água. Mais uma vez vou chamar a atenção das pessoas aqui. Essa terapia da água está sendo adotada ali na Nigéria, um país longe daqui, através de um pastor ali africano que deu essa orientação à igreja. E muitos que receberam essa orientação da igreja e estão dando testemunho de curas e milagres na sua vida. De manhã, de 6 horas da manhã, quando você se levanta, tomar 1,5 litro de água. No período de 6 às 7 horas da manhã, de 2 horas às 3 horas da tarde, 750 ml. É aquela garrafinha de 500 ml mais a metade.
750 ml. De noite, às 6 horas da noite, mais uma garrafinha de 6 às 7 horas, de 750 ml. Não estou falando isso para crianças, que uma criança não consegue tomar essa quantidade, mas nós que somos adultos, podemos muito bem fazermos essa terapia da água. Então Deus pode operar um milagre através dessa terapia, pode, que em nossas vidas, e trazer uma qualidade de vida melhor. Se nós formos aí ao SUS, quantas pessoas ali estão doentes? É do rins, muitos estão doentes do rins, está no sangue a taxa de colesterol, triglicerídeo, cada doença, queridos, que muitas das pessoas não tomam água e o corpo não suporta a água. Nosso irmão está aqui com a camisa da água, venda de água, está vendendo água. Olha, seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, o benefício da água, querido, é uma coisa que só Deus sabe explicar. Faça isso. Você que quer uma boa qualidade de vida, faça terapia da água. Não foi aqui no Brasil que recebeu essa orientação, foi lá da Nigéria. Lá da Nigéria, através de um pastor ali da Nigéria, orientou a igreja. E muitas pessoas estão agradecendo a Deus, glorificando a Deus. De manhã, quando você se acorda, de 6 horas da manhã, 1,5 litro de água, de 6 às 7 horas da manhã, nesse período, 1,5 litro de água, de 2 da tarde às 3 horas da tarde, 750 ml, e de 6 horas da noite às 7 horas da noite, 750 ml. 750 ml é aquela garrafinha de 500 ml mais a metade, dá 750 ml. Olha, seja dada o nome, mas é assim. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje foi informativo de utilidade pública para vocês, nas suas vidas, para a sua saúde. E glória seja dada ao nome do Senhor. Creio que muitos vão agradecer a Deus. Muitos vão agradecer a Deus. Eu mesmo estou fazendo essa terapia da água. Eu estou me sentindo muito melhor, querido, a minha saúde muito melhor. Muito melhor. Vou fazer essa terapia da água. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas que vocês façam o mesmo. E depois conte a Deus. Agradeçam a Ele os benefícios que Ele vai fazer na vida de vocês. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só assim os irmãos, as pessoas que vendem água mineral também vão agradecer, né? Vão vender mais água mineral. Vão vender mais água mineral. Quem vende água mineral vai vender mais água mineral. Porque se todo mundo adotar essa terapia da água, muitas pessoas vão ter benefício na sua vida, porque muitas vezes as pessoas só tomam água quando tem sede. Quando na verdade é para tomar água porque o nosso corpo necessita, não porque tem sede. Muitas vezes só toma água porque tem sede. Mas é para tomar água quando mesmo não tem sede. É para tomar água. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, lançamos o convite de salvação. Nosso irmão vai reforçar mais uma vez o convite para vocês. E fique atento à mensagem do Salvador aqui na terra. Fique atento. A nossa irmã louva o Senhor. A irmã vai louvar o Senhor. Então nosso irmão vai louvar o hino e vai também cumprimentar, né, o convite. Glória a Deus. Louvar o hino, aleluia, para o seu coração. O hino da harpa cristã, aleluia. O hino do número 15, aleluia. Eu consigo andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Salvador, mas do céu ele desceu e teu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Pecador, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegre sua luz. Mas um dia senti meus pecados em mim, sobre minha espada da lei.
e Jesus me abriu, e seguro abrigo nele achei, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegre sua luz. Quanto então neste teu coração, conhecendo o exército amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegre sua luz. Aleluia! Jesus, ele morreu, aleluia, na cruz do Calvário, aleluia, para vir te dar vida, aleluia, para informar a tua vida. Satanás, ele veio para vir destruir a tua vida, aleluia, mas Deus, ele veio, aleluia, de fazer da obra de Satanás, porque a Bíblia diz lá na primeira Epístola Universal, do apóstolo João, capítulo 5, verso 8, porque o Filho de Deus veio de fazer da obra de Satanás, mas Satanás veio de fazer da obra do Filho de Deus, aleluia. Satanás está preocupado, não é com você, é comigo, aleluia. Louvado é o teu nome, aleluia. Glória a Deus. Você se volte, aleluia. Eu quero trabalhar para meu Senhor.